Bom, hoje nós vamos falar de Brasil, finalmente, 1950, Copa do Mundo no Brasil. E essa, para quem não conhece, é a brevíssima história do cinema através das Copas. Eu vou contar um pouco da história do cinema e um pouco de Copa do Mundo e um pouquinho assim, bem pequenininho, de história. Então, se você se interessar por um desses temas, se inscreva no canal porque essa série vai ser agora o mês inteiro. A minha intenção é falar de todas as Copas durante ou até... Na verdade era antes da Copa do Mundo, né? A última Copa do Mundo foi em dezembro, novembro, no fim do ano. E eu achei que esse ano também ia ser no fim do ano. Enfim, então eu vou ter que correr um pouco com essa série e o canal vai ficar só esse tipo de vídeo agora. Então se você gosta disso, se inscreva. E se você não gosta, se inscreva também, porque depois eu vou falar das outras séries e dos outros quadros do canal que você pode se interessar também. É isso então. Vamos agora falar de Brasil e Uruguai. Bom, a Copa de 1950 foi o primeiro mundial depois da Segunda Guerra. O Brasil foi escolhido porque tinha muito prestígio com a FIFA, já que participou dos outros mundiais. Lembrando, os outros mundiais, algumas vezes os europeus se negaram a participar. Teve um mundial que o Uruguai, que era o atual campeão, se negou a participar. Então, o fato do Brasil ter levado sempre a sério desde o início garantiu com ele prestígio com a FIFA e garantiu também a possibilidade de sediar esse mundial. E lembrando que também os europeus estavam saindo da guerra, então estruturalmente, logisticamente, eles estavam mal das pernas. Foram construídos estádios aqui no Brasil, Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre, mas o carro-chefe foi o Maracanã, que foi construído com status de maior estádio do mundo naquela época. Agora vem um dado interessante e curioso, não sei qual é o conhecimento de futebol das pessoas que estão assistindo esse vídeo, mas tem esse meme de que o Vasco é um time derrotado e cai sempre em segundo lugar. Enfim, o Brasil naquele momento era um time muito forte e a base do time era o Vasco, que foi campeão sul-americano de 1948, e por isso o Brasil era super favorito naquele momento, e de fato isso se comprovou em campo, na fase final do torneio, quando se juntou os 4 melhores times, no caso Brasil, Espanha, Suécia e Uruguai, fizeram um quadrangular final, e o Brasil goleou a Suécia de 7-1, veja só, e massacrou a Espanha de 6-1, e chegou na última partida contra o Uruguai, precisando apenas de um empate, e aqui temos o relato da partida final. Friaça fez 1-0 no início do segundo tempo, a festa já começava quando o Schiaffino empatou, e virou a tragédia depois do gol de Guidia e do apito final do britânico George Reading. Foi com certeza a maior derrota da história do futebol brasileiro. Até 2014, né? E até hoje a glória suprema da Celeste Olímpica. Que bom, né? Viver no mundo antes de 2014. Enfim, a Copa do Mundo aconteceu no Brasil no dia 24 de junho a 16 de julho de 1950. Foram 22 jogos, 88 gols, uma média de 4 gols e uma média de público de 60.772 pessoas. Uma média de público bem maior do que os outros torneios. Enfim, um grande sucesso. E aí a final foi conhecida como Maracanazo. Se você não conhecia o que é o Maracanazo, agora está sabendo o que é o Maracanazo. Então, agora vamos falar sobre cinema. Vou começar falando sobre o cinema uruguaio, em seguida falar sobre o cinema brasileiro. Bom, no primeiro episódio eu falei um pouco sobre o cinema uruguaio, sobre um pouco do cinema da América Latina. E ainda trazendo um olhar sobre esse cinema da América Latina como um todo, os estúdios na América Latina funcionavam como filmes secundários de Hollywood ou fábricas de filmes B. E era dependente dos estúdios de Hollywood para a distribuição desses filmes. Tem esse gráfico onde a gente mostra o número de produção e os estúdios nos países. A gente percebe que é a Argentina que detém a maior produção junto com o México. A gente não tem o Uruguai nesse gráfico, mas a gente tem o Brasil. A gente consegue dar uma olhada no Brasil. Período de produção, né, dos estúdios, o estúdio, o período de existência do estúdio e o número da produção. Então a gente tinha um sistema de estúdio da América Latina com uma certa produção, mas em certa medida sob a égide de Hollywood. Não só nesse sentido da distribuição, mas os estúdios latino-americanos eles adaptaram muito do estilo internacional de Hollywood. O estilo de Hollywood já era amplamente consolidado, então o cinema latino-americano adaptou muito do estilo que Hollywood tinha, mas também trouxe uma linguagem própria, incorporando elementos da cultura local, da cultura popular. Especialmente em relação à música. Nesse momento, em 1950, o cinema sonoro já estava bem estabelecido, até nesses sistemas de estúdio menores.
Então esses artistas que estavam no rádio, as músicas que estavam no rádio, foi um movimento muito natural eles irem para o cinema, eles serem o grande carro-chefe, as grandes estrelas para chamar público. Então Hollywood forneceu um estilo clássico que se caracterizava pela iluminação, pelo enquadramento, uma relação com a montagem para criar um aspecto de continuidade temporal e espacial, mas ao mesmo tempo também teve esse aspecto da cultura local, especialmente da música. Vocês vão perceber que todos os filmes têm algum momento musical e esses momentos são até bem semelhantes entre si. E falando do cinema uruguaio, em 1949 foi um ano bastante importante. O cineasta Adolfo Le Fabregat e o Érico Gras movimentaram o mercado cinematográfico e tem lugar o primeiro concurso cinematográfico de aficionados, o evento organizado pelo recém-criado Cineclube de Uruguai. Então existia um certo movimento de cineclubes, um movimento também de exaltação através dessa questão do concurso. E em 1951 teria um outro concurso também, já voltado para revelar cineastas mais jovens. E em 52 a Cinemateca Uruguaia iniciou suas atividades, sendo a cinemateca mais antiga da América do Sul. Pelo menos essa foi a informação que eu encontrei. Mas então, nesse período, apesar desses filmes serem difíceis de encontrar, e até as informações são um pouco escassas para a gente encontrar, pelo menos em língua portuguesa, o que eu pude encontrar de informação é que existia justamente esses concursos, os cineclubes já estavam consolidados, essa questão da Cinemateca Uruguaia em 51. E o filme que eu encontrei para ilustrar sobre isso é justamente uma dessas figuras que estavam movimentando o cinema, que era o Adolfo Le Fabregat, e o filme é o Detetive a Contramano, filme de 1949, que é uma comédia e sátira aos clássicos filmes policiais da época, o que já aponta para essa influência dos gêneros estabelecidos de Hollywood. E a sinopse é a seguinte: a trama gira em torno de um estudante, sua namorada e dois amigos que embarcam em uma investigação para tentar desvendar e encontrar os responsáveis por um esquema de contrabando de pedras preciosas. Esse é um filme com uma produção bem simples, é uma comédia, e eu gosto da introdução dele, que a gente tem o personagem numa espécie de livraria, e ele está contando a história de um livro de suspense, suspense policial, para algumas pessoas, e eu acho curioso que ele revela para as pessoas quem é o assassino no final, e as pessoas se desinteressam pelo livro, e com isso ele é demitido, mas ele já é estabelecido como esse personagem que é fã desse tipo de literatura de suspense policial, e ele fica durante a aula, por exemplo, desenhando, pensando nessa questão de investigação e etc. Então ele é esse personagem meio quixotesco, e até que ele resolve finalmente se estabelecer como detetive e estabelecer um escritório de investigação. E é justamente onde surge também o elemento de comédia no filme, que é ele se envolver com pessoas que de fato são perigosas, quando a todo momento ele é colocado como palhaço e não é levado devidamente a sério. O humor do filme está muito nos diálogos, está muito em piadas, não tem muito humor físico, é mais essa questão dos diálogos e algumas situações de engano, né, o que procó que se diz. Mas é uma produção bem simples no fim das contas, a gente não vai ter nada muito grandioso em relação a movimentos de câmera, enquadramentos. Apesar de ter uns enquadramentos interessantes, utilizando luz e sombra, o que remete até essa noção de uma sátira a esse cinema policial, esse cinema de suspense. Mas ao mesmo tempo é um tipo de obra que remete muito ao que a gente tem em televisão, em produtos para televisão. Lembrando que na época não existia esse tipo de produção. E eu acho que pensando com a acessibilidade de hoje, tem muito mais uma cara de um programa para televisão, por exemplo. Mas, como eu disse, também tem uma sequência musical que faz parte da história, os personagens realmente estão no ambiente onde rola música, mas é um momento onde o filme se suspende e a gente assiste uma apresentação musical. E até em outro momento a gente tem o personagem fazendo uma apresentação musical, né, o protagonista. E eu também destacaria uma sequência de sonho que é bem interessante, mas no fim das contas, como eu disse, é uma produção bem simples, que talvez remeta mais a algo para televisão. Eu encontrei esse filme até em boa qualidade, ele tá com essa tarja que remete, acho que é da televisão, acho que até da televisão argentina, e encontrei no Internet Archive, não tem no YouTube. Mas para quem tiver curiosidade, esse é o Detetive Contramano. Bom, e no Brasil eu vou burlar um pouco a regra que eu fiz, vou falar sobre 2 filmes, até para ilustrar um pouco sobre essa noção de estúdio aqui no Brasil. Eu vou começar falando do Aviso aos Navegantes, mas principalmente da Atlântida, que foi fundada pelo Moacir Fenelon, que é um cineasta e produtor brasileiro,
que queria dar continuidade à carreira cinematográfica. Ele pretendia reconstruir os moldes. Teve um incêndio na Sono Filmes, que era uma produtora também ali no Rio de Janeiro. Então, mobilizando os irmãos Paulo e José Carlos Bulli, e além do Pereira Carneiro, proprietário do Jornal do Brasil, ele fundou a empresa Atlântida com sede na Rua Visconde do Rio, Brasil, em 1941. A empresa tinha esse foco de ter filmes de consciência social, filmes com pretensões artísticas, apesar de boa parte das produções serem chanchada. Esses objetivos vinham de encontro a uma situação que era bastante favorável, que era por causa da obrigatoriedade de reserva de mercado pelos filmes brasileiros, a partir do decreto 20.493 de 46, é um dispositivo que determinava aos cinemas a exibição de pelo menos 3 filmes nacionais no ano. Mas a empresa objetivava o lucro, então os investimentos em produção eram mínimos. O próprio Oscarito vai dizer posteriormente que ele nunca enriquecera com o cinema. As equipes deveriam comparecer nas filmagens de estúdio já alimentadas, ou seja, os estúdios não iam fornecer comida. E em muitos casos, as roupas eles já tinham que vir com o figurino pronto de casa. Então, nesse cenário, a gente tinha produções de baixo orçamento, rápidas e dinâmicas. Os filmes eram revelados no próprio estúdio, enrolados à mão, custo baixíssimo, e os lucros eram bons, os lucros eram enormes. O Aviso dos Navegantes foi um grande sucesso. A Atlântida ela materializou um conhecimento prático e muito consciente das condições e possibilidades dentro desse mercado, dentro do mercado brasileiro, que é o mercado periférico, né, como eu coloquei aqui desde o início. Acho que toda a América Latina vivia orbitando o mercado hollywoodiano e soube também se articular junto com esses dispositivos legais que possibilitavam esse espaço para o cinema nacional. Mas sobre o Aviso aos Navegantes, vou ler a sinopse aqui. É uma história que acompanha as confusões a bordo de um luxuoso navio que viaja de Buenos Aires ao Rio de Janeiro, onde passageiros e tripulantes se unem para tentar capturar um perigoso espião internacional. Assim como o Detetive a Contramano, muitas das chanchadas, que são esses filmes musicais brasileiros, de comédia, também faz certas paródias com gêneros e certas imagens do cinema hollywoodiano. Então essa imagem do espião, essa ideia do espião, que remete muito à Guerra Fria, a esse cinema de ficção, cinema de suspense também americano, é algo que está sendo parodiado aqui. Mas esse é um filme que, de novo, acho que até pensando no Detetive a Contramano, como eu coloquei anteriormente, ele remete muito a produções para televisão, talvez a gente pensando hoje, na acessibilidade de hoje, para quem assistiu Zorra Total, por exemplo. É um filme que vai entrando sketches, momentos diferentes, assim, personagens diferentes, que não exatamente têm relações entre si, mas eles vão entrando, fazem uma situação de comédia, ou uma situação de romance também. Esse é um filme que traz essas sequências de romance, essas sequências até bem sensuais, assim, e a partir disso vão entrando quase como quadros de sketch, além de ter essa trama principal que amarra tudo, mas principalmente é um filme muito musical, tem várias sequências musicais, bem simples, sem muitos movimentos de câmera. Eu acho que o foco está muito mais na coreografia dos personagens, na interpretação, e eu acho curioso que após cada apresentação musical, e tem várias durante o filme, e às vezes algumas apresentações nem são justificadas pela cena, né? Assim, tem algumas cenas que as pessoas estão assistindo aquela apresentação, mas tem outras que é uma apresentação que simplesmente acontece. O que de novo remete a esse aspecto meio episódico das coisas que acontecem. Mas é curioso que ao final de cada apresentação musical, a gente tem sequências do público aplaudindo, né? O que talvez fazia coro com as pessoas que estavam assistindo no cinema. E muitos artistas de rádio, a gente tem a figura da Adelaide Chioso, que era uma figura importante do rádio, que é uma das personagens no filme, ela faz apresentações musicais. Então é uma produção bem simples, acho que sem muitas pretensões artísticas, mas muito charmoso. A gente tem muito da moda, muito do estilo da época, essa exaltação da cultura nacional sendo através da música, através do samba, através da beleza das mulheres. E, enfim, ver o Oscarito e Grande Otelo é sempre um deleite e uma grande festa pela música e pelas apresentações. Então esse é o Aviso aos Navegantes, dirigido por Watson Macedo. Bom, agora indo do Rio de Janeiro a São Paulo, eu queria fazer esse contraste com a Vera Cruz, que foi uma outra companhia cinematográfica criada em 1949
uma empresa que contava com interesse e apoio da intelectualidade e da elite financeira paulista. Esse momento dos anos 50, né, final dos anos 40, foi onde a burguesia paulista implementou uma produção cultural baseada em instituições, criando museus e escolas. Por exemplo, foi o momento onde foi criado o Museu de Arte Moderna, o Museu de Arte de São Paulo, a formação de companhias de teatro e etc., a criação da Bienal, escolas de arte. Então, foi o momento onde a burguesia paulista ela se voltou para a produção desse ambiente artístico que possibilitou a criação da Vera Cruz também. Então, no período de 1949 a 54, a Vera Cruz, né, produziu documentários e 18 filmes de longa-metragem. E ela tinha como slogan a ideia de uma produção brasileira, mas com padrão internacional. Então, se construiu estúdios gigantescos e caros, tomando como modelo os similares de Hollywood e importação dos melhores equipamentos disponíveis no mercado internacional. Também criou uma ideia de Star System, né, uma ideia de estrelas, de celebridades aos moldes de Hollywood, e também construiu um departamento de publicidade que alimentava jornais e publicações e revistas. Tentou produzir vários gêneros e a produção cinematográfica ela tinha um ritmo acelerado e o capital não retornava, o que fez a Vera Cruz pedir empréstimos de 20 milhões de cruzeiros ao Banco do Estado. Então, enquanto a Atlântida fazia uma produção simples, com produção rápida, visando simplesmente o lucro, a Vera Cruz já queria fazer algo pomposo e gastando muito. Então, e tinha esse problema de exibição. A Vera Cruz teve um problema de exibição, uma lentidão comercial em relação aos filmes. Então, tinha um retorno muito vagaroso. Tinha essa ideia de ter uma produção pensando no mercado externo também. O mercado externo também era de difícil acesso. Tinha esse ciclo vicioso de empréstimos, um custo dispendioso de manutenção, pagar os atores e atrizes. Não teve muito apoio governamental. Enfim, isso ocasionou a queda da Vera Cruz. Bom, então eu escolhi para falar aqui de Caiçara, direção de Adolfo Celi, foi a primeira produção da Vera Cruz. E a sinopse é a seguinte: a obra conta a história de Marina, uma jovem criada num asilo, porque ela é filha de leprosos, que busca recomeçar a vida e fugir do preconceito. Ela aceita se casar com Zé Amaro, um construtor de barcos alcoólatra e viúvo que vive em uma ilha no litoral de São Paulo. Bom, esse é um drama que tem até, poderia dizer, elementos de um certo realismo fantástico. Em comparação, talvez seja o filme mais artístico colocado em comparação aos outros. E de fato, eu acho que ele tem uma direção muito interessante, tem todo um cuidado em relação a enquadramentos e montagens. Eu gosto dessa sequência inicial, quando ela tira a foto quando ela é casada, que tem esse movimento de câmera bem interessante. E vai se repetir em outros momentos, como o momento onde o marido vai tomar uma pinga no bar, e tem esse detalhe que tanto a Marina quanto o marido, eles não são bem vistos pela população local, então tem toda essa questão de desconfiança. Ela também, como uma mulher que fica sozinha em casa várias vezes, ela é bastante perseguida durante o filme, mas a partir dessas duas sequências já deu para perceber um cuidado diferente em relação a enquadramento, em relação a plano. Então realmente acho que fica evidente uma certa pretensão artística, o que de fato aponta uma sofisticação que eu acho que é muito bem executada, em relação à montagem também, como cria um certo ritmo em relação a cenas de ação, em relação a cenas de violência até. Eu gosto também do plano quando eles chegam no vilarejo, a gente tem esse plano mais longo, onde a gente tem os locais também observando eles chegando, a gente tem uma noção desse espaço também. Acho que a sequência final também da morte do garoto é muito bem construída em relação à montagem que concatena tanto a luta quanto o ritual local. Então é um filme que tem uma sofisticação em relação ao enquadramento e plano e consegue trazer elementos muito característicos de uma cultura local, consegue explorar esse ambiente local, criar imagens belíssimas utilizando esse ambiente, né, o que é uma vantagem de gravar em locação. E curioso também, de novo, tem momentos musicais, o que até é interessante pensando num filme que de fato talvez não tivesse justificativa de ter, mas isso em vários momentos há essas rodas de música que os locais fazem, tem algumas apresentações mais ritualísticas que enquadra com uma certa cultura local. Então eu acho que é um filme interessante, traz uma sofisticação na linguagem, traz essa ideia de um cinema de arte, ao mesmo tempo que consegue
coadunar com uma cultura local, com esse imaginário brasileiro, com esses personagens que remetem à cultura brasileira. Então esse é Caiçara, de 1950. Esse filme está disponível no YouTube em boa qualidade. Bom, então essa foi a Copa do Mundo do Brasil em 1950. Se você gostou do vídeo, deixa o like, comente e se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, compartilhe com quem você acha que pode se interessar. Bom, eu vou tentar correr um pouco com essa série, então o próximo vídeo vai sair logo, vai ser de 1954, Copa do Mundo na Suíça, com a campeã, a Alemanha. Então fique de olho para continuar acompanhando essa série. Meu nome é Caio Feio, obrigado pela atenção e tchau, tchau.